Vamos lá, pessoal. Agora continuando a aula anterior. Eu pensei que, na verdade, essas 3 aulas, né, seria possível colocar em apenas o vídeo, mas à medida que a gente vai discutindo um pouco, né, em cada slide, a gente vai tomando bastante tempo, tá? Porque normalmente quando eu faço qualquer tipo de explicação, eu fico repetindo várias vezes a mesma coisa, às vezes de um modo diferente, para que vocês possam entender, né? Porque nem sempre o primeiro modo ou a maneira inicial que eu explico um determinado conteúdo vocês conseguem absorver, tá bom? Então eu sei que eu falo muito, eu sei que eu falo bastante coisa, né, no decorrer da aula, mas é importante sempre frisar isso para que vocês possam realmente obter esse tipo de conhecimento que eu estou repassando para vocês, porque é um conceito realmente complexo, tá bom? Então eu estou tentando facilitar isso para vocês. Certo? Então aqui nós vamos agora discutir um pouco como medir o calor, né? Principalmente falando do equipamento que nós utilizamos para fazer tal procedimento. A transferência de energia na forma de calor é medida por esse dispositivo chamado calorímetro, tá bom? Calorímetro, calor, metro, medida de calor. Então o nome já é suspeito, né? Já praticamente está na cara, bem explícito qual é o objetivo desse dispositivo, tá? Então esse dispositivo, o que a gente observa nele? É basicamente nele onde a energia é transferida, né, na forma ali de calor, ela vai ser monitorada pela variação de temperatura, porque vocês lembram que calor, só lembrando, calor é igual ao que? Capacidade calorífica multiplicado pela variação de temperatura. Então, aonde ocorre uma variação de temperatura no meu sistema, consequentemente eu estou fornecendo calor ali a ele, tá bom? Então, quando tem uma variação de temperatura, necessariamente a energia ali do meu sistema, a energia interna, está sendo transmitida na forma de calor, tá certo? Então, essa energia sendo transmitida na forma de calor é monitorada como? Pela variação de temperatura, porque se você sabia a variação de temperatura, e é claro, sabendo a capacidade calorífica ali do material, você sabe então o quanto de calor foi gerado ali pela aquela reação, ou pelo aquele processo que está ocorrendo no teu sistema termodinâmico, ok? Tá? Então, um calorímetro é justamente isso, ele vai fazer essa medição dessa transferência de energia na forma de calor por meio dali, ou monitorando justamente a variação de temperatura ali naquele dispositivo. Tá? Aqui tem um calorímetro que nós podemos fazer no laboratório, tá? É bem simples de construir ele, inclusive na universidade onde eu fiz o meu doutorado, lá na Unicamp em São Paulo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma turma lá das engenharias, né? Onde eu fiz algumas aulas práticas com eles, né? E eu construí esse tipo de calorímetro aqui, né? Então eu fiz uma aula experimental com eles para ensinando eles como calcular a capacidade calorífica do calorímetro e também o calor ali liberado durante o processo que ocorre dentro desse calorímetro. E nós utilizamos um calorímetro bem simples, semelhante a esse da figura, né? Que é basicamente um copo de isopor, né? Onde você vai ter uma água ali imersa. Essa água seria a banheira ali, né? Onde nós vamos observar a variação de temperatura. Tinha um agitador também, onde nós agitamos ali para homogeneizar ali naquela banheira, tá bom? Tinha uma mistura de reação para misturar ali as substâncias participantes, tá? E nós acompanhávamos, na verdade, a variação de temperatura por meio do termômetro, que simplesmente colocávamos ali dentro daquele recipiente. Então isso é um calorímetro básico, né, que é possível construir. Só temos um copo de isopor, termômetro, um agitador e água, né, claro. Tá certo? Esse aqui é um copo de isopor bastante simples que nós podemos encontrar em qualquer loja de utilidade, certo? Mas nós podemos também ter um calorímetro ali mais sofisticado, que é justamente aqueles utilizados em laboratórios, né, onde faz
a análise ali do calor que é liberado em um processo reacional. Nesse tipo de calorímetro, nós temos então uma amostra, tá? A amostra colocada aqui nesse recipiente. Nós temos também dois botões de ignição, onde nós vamos gerar uma corrente elétrica e causar ali a combustão. E tudo isso aqui, né, nesse meu sistema está um oxigênio sob pressão. Normalmente esse tipo de calorímetro aqui, que é onde o volume é mantido constante, nós utilizamos ele para calcular o calor ali liberado de reações químicas, né, que ocorre ali em presença de oxigênio. Então observe bem que, embora seja um dispositivo muito mais complexo que esse aqui, né, aqui na segunda figura do lado esquerdo, ele apresenta os mesmos princípios. Tem um termômetro aqui, nesse termômetro aqui tem uma quantidade de água aqui, tá certo? E nessa água aqui é justamente onde nós vamos acompanhar a variação de temperatura, né? Certo? Então o calor aqui vai ser produzido nessa reação, vai passar essas paredes aqui provavelmente e vai haver uma variação ali de temperatura, tá? Ok, então como que a gente faz então essa medida nesses dispositivos? A primeira etapa que nós fazemos sempre, quando nós vamos realizar esse tipo de experiência, seja uma experiência básica ali utilizando esse calorímetro de isopor ou um mais sofisticado, sempre a primeira etapa é chamada de calibração do calorímetro, né? Nessa calibração do calorímetro, a gente deve primeiramente calcular a capacidade calorífica do calorímetro em si, tá bom? Então nós temos que fazer isso porque, caso contrário, se fôssemos calcular de maneira direta, né, o que está havendo ali naquele processo reacional, provavelmente os resultados dariam muito erros, porque iriam combinar com esses dados ali do próprio calorímetro. Por isso que nós precisamos calibrar, ou seja, saber o valor padrão ali da capacidade calorífica do próprio calorímetro. Como que a gente faz isso? Simplesmente utilizando a mesma equação que nós estamos empregando ao longo dessas três aulas, que é o que? Calor, que é igual a capacidade calorífica, multiplicado pela variação de temperatura. O que eu faço aqui é simplesmente colocar o subíndice aqui cal, indicando que essa aqui é a quantidade de calor do calorímetro, capacidade do calorímetro e a variação de temperatura que nós observamos ali no calorímetro, ok? Na segunda etapa, já que nós sabemos já como fazer esse cálculo, na segunda etapa a gente vai utilizar do fato que a perda de calor por uma reação, ou seja, aqui nessa onde está a amostra, então vai haver uma reação química e vai liberar calor. Então a perda de calor nessa reação, certo? O que vai acontecer? Esse calor vai ter que ser absorvido em algum lugar, e é justamente isso que ocorre. O calorímetro, que é todo esse material, ele vai então absorver esse calor, né? Esse calor que veio ali daquela reação química. Então, o calor do calorímetro é igual a menos Q. Menos por quê? Porque é o menos o calor que foi liberado ali na reação química. Por isso que é um sinal negativo, porque é o sistema ali liberando energia, certo? Na forma de calor, tá? Como está liberando, o sinal é negativo. E esse calor é então obtido ou absorvido ali pelo calorímetro, certo? Então, o calor do calorímetro é igual a menos o calor liberado ali da reação, ok? Depois que você sabe disso, então é só substituir nessa equação. Então você já sabe que o calor do calorímetro é igual ao menos o negativo ali do valor liberado naquela reação, substitui nessa equação, tem um sinal negativo. Se você multiplicar por menos 1, então o sinal negativo vai para o lado direito, por isso que fica menos capacidade calorífica, variação de T. Esse aqui é o calor liberado da reação, tá bom? Porém, agora, a variação de temperatura, ela não é a variação de temperatura ali do calorímetro, é a variação de temperatura observada dentro do próprio calorímetro, ou seja, aquela causada, certo, pelo calor fornecido ou calor liberado da reação vai ser observada aqui, né, pela variação ali de temperatura
na leitura ali daquele termômetro, tá bom? Então, é assim que basicamente é feito a medição dessa transferência de energia na forma de calor nesses dispositivos aqui chamado calorímetro, tá bom? E a área que estuda isso é a calorimetria, tá? Que é justamente onde eles estão voltados para o estudo ali da liberação de calor nesses tipos de dispositivos, tá bom? Então, é basicamente isso. Como mais ou menos nós realizamos essa medição de calor, beleza? Então, vou dar continuidade aqui. Isso aqui é um conceito bastante importante que nós veremos depois, né, quando estivermos falando um pouco da função de estado de entalpia e também na parte de termoquímica, mas aqui vocês já vão tendo algumas doses homeopáticas desse conceito, tá certo? Então, o valor de Q ali, que é o calor, né? Calor, a transferência de energia na forma de calor, certo? Então, o valor dele ele vai poder ser positivo ou negativo. E o valor positivo ou negativo depende se a transferência de energia está ocorrendo para dentro ou fora do sistema. Quando o calor entra no sistema, né, quando as vizinhanças realizam ou transferem calor para o sistema, assim o calor entra no sistema em decorrência da diferença de temperatura, o sinal de Q é positivo, é maior do que zero. Quando isso ocorre, o sistema está sofrendo um tipo de processo que nós chamamos de processo endotérmico, ou seja, um processo que está absorvendo o calor das vizinhanças, tá? Esse calor está entrando no sistema. Quando o calor é liberado pelo sistema nas vizinhanças, né? Então o sinal ali de que é negativo. Por isso que quando aqui o calor liberado aqui na reação química nesse calorímetro é negativo, porque é um calor liberado, ou seja, ele está saindo do sistema e indo para as vizinhanças, tá? Então, quando o calor sai do sistema e vai para as vizinhanças, o sinal de que é negativo, tá? E esse processo é chamado de exotérmico, tá bom? Processo exotérmico libera calor, o calor sai do sistema, vai para as vizinhanças. Processo endotérmico, o sistema absorve calor, ou seja, o calor entra no sistema, tá? Então eu coloquei aqui dois exemplos aqui para vocês terem noção do que seria basicamente esses processos, né? Que no caso serão processos químicos chamados reações químicas. Aqui tem um cubo de gelo, se você colocar ele em temperatura ambiente e o calor ali vindo ali das vizinhanças, no caso do sol, esse cubo de gelo vai absorver esse calor vai entrar ali nesse sistema e ocasionalmente ali esse processo será endotérmico. Por quê? Porque o calor está entrando no sistema, tá bom? Então o sistema está absorvendo esse calor, tá? Porque há uma diferença de temperatura entre os sistemas e a vizinhança, então a energia está sendo transferida como calor para dentro do sistema e ocasionalmente ocorrendo um processo endotérmico. Já no processo exotérmico, por exemplo, a queima ali do combustível, uma chama, tá? Está liberando calor do sistema para as vizinhanças. Por isso que esse processo se chama processo exotérmico. Por quê? Porque o calor está saindo do sistema, está saindo da madeira, está saindo ali por exemplo, da boca do fogão, né, onde está ocorrendo uma reação do gás propano e butano com o oxigênio. Tá? Então, o calor está sendo gerado ali no sistema e está indo para a vizinhança, está sendo liberado, né? Ou seja, está saindo do sistema, portanto, é um processo exotérmico, tá certo? Então, eu espero que isso tenha ficado claro. Tá? Quando o calor entra no sistema, chamado processo endotérmico, o sinal de que é positivo. Quando o calor sai do sistema, certo? Esse processo é chamado de exotérmico e o sinal de calor do que, na verdade, é negativo.
E por fim, né, existe uma interpretação molecular, porque até então, né, na definição de calor e trabalho, não se conhecia a teoria atômica e molecular nesse período, tá bom? Então a gente não englobava esses tipos de interpretação para explicar esses tipos de transferências de energia, né? Mais tarde, né, com o desenvolvimento da teoria atômica, com o conhecimento da particularidade ali dos átomos e moléculas, foi possível implementar essas interpretações ali nesses duas formas de transferência de energia, tá? Então, eu não gosto dessa definição, por quê? Porque eles não definem calor e trabalho em termos de sistema, mas sim em termos de vizinhança. Então eu não acho, mesmo que esteja lá no livro do Atticus, o livro do Atticus é um livro base que é utilizado em todo mundo, mas eu não acho plausível, né, utilizar esse tipo de interpretação para as vizinhanças, no caso. Mas eu vou apresentar aqui para vocês, né, mesmo não sendo de minha concordância, porque eu posso também discordar do modo com que um livro apresenta determinado conceito, tá? Então isso você pode fazer também, desde que você conheça um determinado conteúdo, certo? Enfim, vamos lá apresentar essa interpretação. Em termos moleculares, o calor, no caso, seria a transferência de energia que faz uso do movimento molecular randômico, né? Ou seja, desorganizado ali da vizinhança. Então, o sistema ali vai liberando energia na forma de calor. Essa energia vem para as vizinhanças. Essas moléculas da vizinhança, se vocês observarem aí, estão totalmente em movimento aleatório e desorganizado, tá? Então eles absorvem essa energia, então essa energia vai para essas moléculas, então que elas se movem de maneira totalmente aleatória e desorganizada, tá? Isso nas vizinhanças, certo? Então essa é a definição de calor, é basicamente o movimento desordenado das moléculas, né? Também chamado de movimento térmico. Em contraste à definição de trabalho, na interpretação molecular, do ponto de vista molecular, o trabalho é definido como a transferência de energia, aqui no caso do sistema para a vizinhança, que faz uso do movimento ordenado das moléculas da vizinhança. Tá? Então, nesse caso, quando eu estou transferindo energia na forma de trabalho, as moléculas da vizinhança realizarão movimentos ordenados, né? Ao contrário ali de quando eu transfiro energia na forma de calor, que eu vou obter então movimentos randômicos e desordenados na vizinhança, tá bom? Então, essa é a interpretação molecular ali de calor e trabalho, né? Em termos ali de movimentos ordenados ou desordenados das moléculas ali na vizinhança. Então, em nenhum momento eu falei do sistema, simplesmente das moléculas da vizinhança. Por isso que eu não considero esse conceito muito interessante para a gente. É interessante, sim, porque nós estamos utilizando uma interpretação molecular para essas duas formas de transferência de energia, mas ao mesmo tempo não é, porque nós simplesmente estamos tratando apenas do movimento organizado ou desordenado das moléculas da vizinhança e não do sistema. A gente não está inferindo nada sobre o calor ou o trabalho ali em nosso sistema termodinâmico, tá bom? Então, essa é a parte final dessa aula, onde eu finalizo aqui dando essa interpretação molecular, embora não concordando muito ou não falando ela de uma maneira tão amigável, né? Na verdade, estou mais criticando, mas é aquilo que é apresentado no livro didático, né? Eu estou apenas repassando para vocês também terem uma visão crítica, né? Então, essa é a minha crítica em relação a essa interpretação, ok? Então, essa é a nossa aula para quinta-feira, no caso da disciplina de Físico-Química, e para segunda-feira e terça-feira nas aulas de Química Geral 2. Ok? Então eu espero que vocês estudem, revisem essas aulas. Eu vou deixar o material didático para que vocês possam
acompanhar. Aquelas partes mais complexas ficarão com os alunos de Físico-Química e aquelas partes mais básicas é onde os alunos de Química Geral se voltarão mais ali para os seus estudos, tá bom? E antes de terminar essa aula, eu queria fazer uma analogia, porque talvez tenha sido muito difícil a parte de calor e trabalho. Eu sempre defini essas duas grandezas como formas de transferências de energia. Opa. Deixa eu voltar aqui. Eu ainda não defini energia, tá bom? É porque é justamente o conteúdo da primeira lei da termodinâmica que a gente vai trabalhar nas outras aulas. O que eu fiz até agora foi justamente definir o calor e trabalho, certo? O calor e o trabalho como formas de transferência de energia. E eu queria fazer uma analogia ao nosso cotidiano, tá? Então, o que seria energia e o que seria calor e trabalho, tá certo? Imagine que a energia de um nosso sistema seja o dinheiro. Quanto do dinheiro você tem? Se você tem R$50, R$100, então a energia ali seria do teu sistema. Vamos supor que seja o banco, certo? O banco é teu sistema, então o dinheiro seria a energia, tá? Certo? Então esse dinheiro seria a energia. E o que seria o calor e trabalho? O calor e o trabalho, como eu falei aqui para vocês, são formas de transferência de energia. Ou seja, se a gente fosse trazer essa analogia para o banco, seria formas de transferência daquele teu dinheiro, tá bom? Ou seja, calor e trabalho são formas de transferência de energia, que no caso, trazendo para essa analogia do banco, calor e trabalho seriam, por exemplo, o Pix e a transferência eletrônica, porque eles não são dinheiro, são o quê? São formas de transferência daquele dinheiro. Entenderam? Então, energia é um conceito, dinheiro é um conceito, certo? Calor e trabalho são formas de transferência de energia. E Pix e TED são formas de transferência daquele dinheiro. Entenderam? Então a gente pode fazer essa analogia ali do que seria mais ou menos o calor, trabalho e energia. Então a gente pode pensar como se fosse um banco lá, o nosso sistema, o dinheiro seria a energia, Pix e TED seriam as formas de transferência daquele dinheiro, que seriam equivalentes ao calor e trabalho do ponto de vista da termodinâmica. Então use essa reflexão para que vocês possam entender realmente esses dois conceitos aqui de formas de transferência de energia, tanto na forma de calor quanto na forma de trabalho, tá bom? Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula, né, onde nós vamos iniciar o estudo da primeira lei da termodinâmica. Até agora, eu apenas introduzi essas duas grandezas, tá? Para justamente termos base conceituais e matemáticas para entender o conceito da primeira lei da termodinâmica, ok? Então, bons estudos para vocês. Até a próxima, pessoal.